és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais um dia abençoado e abençoador, porque vamos gastar tempo de qualidade com a palavra de Deus, estudando essa palavra que é vida, que é ânimo, que é gozo e que é paz. Nós iniciamos um novo trimestre. Na aula passada nós já tivemos a primeira lição desse trimestre. Um trimestre sobre as ordens de Cristo para a sua igreja. Nós temos aí as duas lições iniciais desta revista, que biblicamente e teologicamente são tratadas como ordenanças. Só que o comentarista agregou as ordenanças às doutrinas fundamentais da fé cristã. Algumas doutrinas que, no contexto da Igreja de Cristo, elas também são ordens de Cristo para a sua igreja. Como o caminho da bênção continua sendo o caminho da obediência, é na observância de tudo aquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar, conforme nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2. É tudo isso que Jesus Cristo começou a fazer e também a ensinar, que Ele deixou para nós, como ordens expressas na sua palavra. Mas nesta lição de hoje, a lição de número 2, nós contemplaremos esse assunto muito particular, que é a respeito da ordenança para participar da ceia do Senhor. A ordenança da ceia do Senhor e como Cristo deixou aí esquematizado na tua palavra, uma ordem para mim e para você de como devemos proceder diante do ritual da Santa Ceia. A minha pergunta para você antes de iniciarmos é: você tem alguma dúvida a respeito da ceia do Senhor? Em algum momento você já levantou alguma questão, querendo aí respostas para as suas perguntas? Essa é uma lição importante para nós dirimirmos dúvidas e aprendermos com a palavra de Deus o que é a ceia do Senhor e o que se espera de um membro do corpo de Cristo em relação à ceia do Senhor. Então essa é a nossa lição de número 2, ordenança para participar da ceia do Senhor. O textual é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isso está em 1 Coríntios 11, versículo 28. E a verdade aplicada diz: a ceia do Senhor aponta para a continuidade da nossa comunhão com o Senhor através da nova aliança. Nós temos como objetivos nesta lição mostrar os direcionamentos da ceia do Senhor, ressaltar a importância da ceia para o cristão e falar sobre a relevância da ceia do Senhor para a igreja. O texto de referência está em 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 26, um texto que nós utilizamos sistematicamente em todos os nossos cultos de Santa Ceia. Vamos ler mais uma vez. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino. Paulo recebeu do Senhor e passou a ensinar que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e diz: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? É com base nessa leitura, é com base no textual, na verdade que precisa ser explicado,
focada nos objetivos propostos, que nós vamos trabalhar esse tema, ordenança para participar da ceia do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor e do conteúdo de mais esta lição para aprendermos com o Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações e nos ensina. Abra nossa mente, ilumine o nosso entendimento, porque nós queremos fazer a coisa certa do jeito certo e na direção do Senhor. E que em tudo o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa alcançar o coração de cada um que tem sede de Deus, sede da palavra de Deus e quer aprender mais com o Senhor. A introdução diz: estudaremos na presente lição sobre a ceia do Senhor, destacando o momento da instituição pelo Senhor Jesus, a relevância da observação por parte da Igreja e alguns preciosos ensinamentos e a sua significância conforme encontramos nas Escrituras. Então nós vamos partir do tópico 1 dos direcionamentos deixados pelo próprio Senhor. É o Senhor que nos dirige nesta ação de cearmos, é o Senhor que nos orienta quanto ao modo de fazermos isso, é o Senhor que nos dá o subsídio necessário para que essa celebração ela realmente se revista do seu significado primordial. E então nós estamos dividindo aí essa lição nesses 3 pontos. Vamos partir dos direcionamentos da ceia dada pelo Senhor. Depois nós vamos falar da importância da ceia, da relevância da ceia para a igreja hoje. Nessa introdução, o que nós temos aqui é que esta palavra ordenança relativa ao batismo nas águas e à ceia do Senhor, esses eventos, estas celebrações, elas foram instituídas por mandamento, por ordem de Cristo. E Jesus ordenou que tais práticas fossem observadas pela igreja continuamente até a sua volta. Não porque estas práticas tenham algum poder em si mesmo, algum poder místico, ou funcionem como um meio de salvação, não, mas porque elas simbolizam aquilo que já aconteceu na vida de quem aceitou a obra redentora de Cristo. Ela é símbolo, ela é confirmação, ela é confissão pública, ela é aquilo que precisa ser repetido como um estatuto perpétuo da Igreja de Jesus Cristo até que Ele volte. Então vamos lá, ponto 1, direcionamentos da ceia do Senhor. Aqui na nossa revista está escrito que a ceia do Senhor não é um ato consistente, não é um ritual vazio, não é frio, não é sem emoção, mas é algo espiritual, repleto de significados e de alta relevância. A ceia do Senhor serve para edificação, para exortação, para consolação. Quando o comentarista diz que a gente precisa observar esse ato, porque ele não é um ritual vazio, ele não é aquela coisa formal, fria, fechada, sem emoção, ele é tampouco precisa ser emocional além da conta, mas é algo espiritual, é repleto de significado, com uma alta relevância para a Igreja de Cristo na Terra. Agora, a sua alta relevância também reside no fato de que a ceia do Senhor, ela é o elo que liga a primeira vinda de Cristo à Terra com a segunda vinda em glória. É um elo de ligação. E quando você começa a estudar a ceia do Senhor, você percebe isso com mais clareza. E é isso que o comentarista vai chamar a nossa atenção quando
ele explica que a ceia do Senhor nos direciona para Jesus no passado, nos direciona para Jesus no presente e nos direciona para Jesus no futuro. Nós vamos ver aqui que nós nos achegamos na mesa da comunhão, nós vamos até a presença de Deus, na comunhão dos santos, diante da mesa da comunhão, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos transformados pelo seu poder, nós estamos em processo de santificação por Cristo e tudo isso para vivermos plenamente para Deus e em novidade de vida. Ceia não é para espectadores, nunca foi. Ceia é para participantes. Ela consiste na nossa participação solene na vida do Cristo ressuscitado, através do pão e do suco da vide, elementos que Ele mesmo escolheu como símbolo de algo mais profundo, pleno de significados, mas também definitivo para mim e para você. Então, os 3 pontos que o comentarista analisa nesse primeiro tópico é esse direcionamento da ceia do Senhor para Jesus no passado. Quando nós vamos ceiar, nós temos que ter esse olhar presente no que nós estamos fazendo ali naquele momento. Mas o nosso olhar precisa voltar lá no passado. O nosso passado de fé é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para trás, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento, ele foi uma preparação para o advento de Cristo na plenitude dos tempos. Então, em Êxodo, no capítulo de número 12, quando a Páscoa foi instituída, nós temos ali uma figura, um símbolo, uma representação da ceia do Senhor que haveria de acontecer no Novo Testamento. Então, o passado, nosso passado da fé, direciona o nosso olhar para a ceia do Senhor na antiguidade. E aí diz a revista, começa dizendo assim, com uma citação de 1 Coríntios 11, 25. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O que é isso? O que isso está dizendo? Tenham memória, recordem-se, lembrem-se. Isso, irmãos, tem um significado muito grande para nós. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o seu corpo dilacerado, tudo isso foi por causa do amor dele por todos nós. E nós precisamos ser eternamente gratos pela entrega de Jesus na cruz do Calvário. Ele se fez pecado por nós. Quem deveria estar lá éramos nós, mas Ele pagou a dívida em nosso lugar. Então nós precisamos olhar para o passado, para o sacrifício de Cristo, e precisamos ser eternamente gratos pela entrega de Jesus na cruz do Calvário. Para mim existem 3 pontos relevantes e muito necessários de pensarmos nele quando nós somos direcionados para o que foi a ceia no passado. O que foi a ceia instituída por Jesus há mais de 2000 anos. Então, celebrar a ceia do Senhor é um convite para olharmos para trás, para nós entendermos os seus aspectos rituais, para entendermos a origem disso que nós fazemos ainda hoje, para o significado prático de tudo isso na nossa vida. E nós vemos que a ceia do Senhor ela tem aspectos distintos, ela tem algumas características diferentes, e tudo isso está muito ligado ao ritual bíblico da sua celebração. Nós temos, através do rito da Santa Ceia, algumas verdades fundamentais que estão sendo trabalhadas e que precisam ser reafirmadas de geração a geração. Então, quando olhamos para o nosso passado da fé e
com o direcionamento que a ceia do Senhor deu para Jesus no passado, nós vamos entender a ceia como um memorial sagrado. Tem pelo menos 3 pontos que precisam ser trabalhados, estudados, pensados, porque ceia é isso. Ceia é um memorial sagrado que recorda a aliança. Foi por isso que o comentarista começou aqui a sua escrita. Este cálice é o Novo Testamento. O testamento é o mesmo que aliança, pacto, acordo, contrato, combinado. Este cálice é o Novo Testamento. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. A aliança feita através do meu sangue. Esse cálice representa a nova aliança redentiva que foi efetuada por Cristo naquela cruz. Ali estava sendo selado um novo acordo entre Deus e a humanidade. E o selo foi o sangue de Cristo. A ceia também é um memorial sagrado que fala de um sacrifício perfeito. A ceia é um memorial sagrado que estimula a preservar a lembrança daquilo que jamais deve ser esquecido. Então, quando nós somos direcionados para Jesus no passado, estas 3 coisas precisam vir à nossa mente e nós precisamos pensar nisso. Aliança, sacrifício, lembrança. Aliança, sacrifício, lembrança. Ceia é aliança, é sacrifício e é lembrança. Nós vamos ver aqui que pela aliança Deus sempre garantiu suas promessas, guiou seu povo, escolheu seus líderes, revelou a sua vontade, permanecendo fiel a cada uma delas. Mas o tempo das alianças do Antigo Testamento findou com a chegada de Cristo, a nova, permanente e definitiva aliança entre nós e Deus através de Jesus Cristo. O texto bíblico que melhor explica como seria essa nova aliança redentiva no tempo do Antigo Testamento está em Jeremias 31, dos versículos 31 a 34, que explica: eis que vem dias em que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá. E sobre esta aliança nova é dito que agora essa nova aliança não estaria escrita com palavras, em tábuas, em alguns outros recursos, mas a nova aliança instituída por Jesus, ela seria escrita na tábua do nosso coração. Ela seria lavrada com sangue. Essa é a aliança definitiva. Essa é a aliança selada entre Deus e a humanidade. Não existe outra além dessa. Todas as outras alianças do tempo do Antigo Testamento, elas passaram, elas tiveram o seu tempo. Cada vez que o ser humano ele infringiu a lei de Deus a um ponto sem retorno, então veio o juízo de Deus e uma nova aliança foi constituída entre Deus e o seu povo. Nesse andar na carruagem, nós temos a aliança de Deus com Adão antes da queda, a aliança de Deus com Adão depois da queda, a aliança de Deus com Noé, com Moisés, com Davi, com Israel. São alianças que foram feitas ao longo do Antigo Testamento. Mas eis que vem dias em que farei uma nova aliança. E foi isso que Deus fez, essa promessa se cumpriu. E o que nós vamos ver é que o sangue do Senhor Jesus, ele é o alicerce principal do conceito de redenção do Novo Testamento, com o qual esta nova aliança redentiva foi formada. O que nós vemos aqui é que nós não somos salvos
do nosso pecado, pelo fato de procedermos corretamente, de sermos boas pessoas, de seguirmos uma vida religiosa, nós somos salvos unicamente por causa da morte de Jesus em nosso lugar. O seu sangue foi derramado por nós, está sobre nós, e este é o fato que testemunhamos quando, na ceia do Senhor, bebemos o cálice e com isso também manifestamos que estamos debaixo da proteção desse sangue. Irmãos, uma coisa para se guardar, se pensar e se guardar. Participar da celebração da ceia do Senhor nos coloca no centro da aliança que precisa ser firmada, que precisa ser mantida entre nós e o nosso Cristo. Ao viciar na comunidade dos santos, eu estou dizendo sim para a aliança que Ele tem comigo. Eu me alimento desse corpo, eu bebo deste sangue, porque eu necessito disso para continuar a existir enquanto ser espiritual, corpo vivo, que entende a verdade do Evangelho e aplica essa verdade do Evangelho na própria vida. Ninguém poderá fazer isso comigo. Então, ceia, olhando para a ceia do Senhor, e esse direcionamento que ela faz para Jesus no passado, eu não posso perder de vista a aliança, a nova aliança redentiva, feita em Jesus e através dele, a partir das páginas do Novo Testamento. Eu não posso perder de vista que ceia fala de sacrifício. Ceia nos leva ao sacrifício de Cristo. O 24 diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comeis, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Isso é sacrifício. O corpo de Cristo foi partido por nós. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Então, houve uma carne partida, houve um sangue derramado, e isso é sacrifício. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu preciso olhar para o passado, eu preciso contemplar o direcionamento para Jesus na ceia do Senhor no passado e ver que Ele mesmo chamou a atenção para o seu sacrifício. Então, ceia do Senhor, celebração da ceia do Senhor, também é um memorial por causa do sacrifício, assim como ela é um memorial por causa da nova aliança redentiva que foi feita entre Deus e os seres humanos. E o último ponto dessa explicação é que ceia é lembrança. O memorial da ceia do Senhor é para nós nos lembrarmos daquilo que nós não podemos esquecer. Irmãos, nós nos esquecemos com muita facilidade, que não deveríamos. Mas uma das fortes razões da ceia do Senhor é essa: lembrarmos de Jesus, lembrarmos da aliança redentiva, lembrarmos do seu sacrifício vicário, substitutivo, e sustentarmos a posição assumida também pelas Assembleias de Deus de um modo geral, de entender de que a ceia é este memorial ritualístico de atualização dessa mudança. Se eu considero a ceia como um memorial, eu entendo que a cada ceia eu preciso atualizar esta lembrança. Então, nós vamos ver que grandes homens e mulheres sempre foram lembrados pelos seus feitos nesta vida, mas Jesus queria ser lembrado pela sua morte. E por quê? Porque a nossa salvação eterna depende única e exclusivamente da sua morte vicária ou substitutiva
e da sua ressurreição de entre os mortos. Ele morreu me substituindo a você naquela cruz, mas o Deus homem não permaneceu nas entranhas da morte. Ele venceu a morte com a sua morte e ressurgiu vitorioso e está vivo para todo sempre. Então, o passado ele não é a nossa sepultura. Nós não estamos aqui para vivermos agarrados ao passado, mas o passado cristão registra o momento em que, na plenitude do tempo, Deus visitou esse mundo em carne e sangue, e ali encontra-se a base da nossa história de fé, o fundamento da nossa vida com Deus, tanto para ordenar a nossa conduta no presente, quanto para nos instruir quanto ao nosso futuro com Cristo. Então, a ceia do Senhor é exatamente esse momento de passar em revista passado, presente, futuro e enxergar Cristo em cada momento da história, dirigindo a vida humana segundo os propósitos de Deus. Então, quando a gente fala do direcionamento da ceia do Senhor do passado para Jesus, nos voltando para Jesus, para pensar em Jesus, é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Ceia é um memorial sagrado que fala da aliança minha e sua com o Senhor. Ceia é um memorial sagrado que fala do sacrifício de Cristo. Ceia é um memorial sagrado que fala da lembrança que precisa ser revivida, atualizada a cada encontro para celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas a ceia também nos direciona no presente. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes para pensar sobre o direcionamento da ceia do Senhor no presente. Diz assim o texto da nossa lição: fazer isso todas as vezes que deveres, todas as vezes, em todos os tempos, em todos os lugares, onde há um cristão legítimo, autêntico, genuíno, ele precisa fazer isso. Estamos fazendo hoje para aumentar a nossa intimidade e comunhão com Ele. Estamos fazendo hoje porque estamos vivendo um novo pacto, a nova aliança feita por Jesus. Na revista, isso está em forma de interrogação, nos chamando para pensar se realmente nós estamos tendo essa visão. E o texto de Mateus 26, 26 a 28, manda margem para dizermos que Jesus afirmou que o pão era literalmente seu corpo e que o vinho era literalmente seu sangue. Trata-se de uma linguagem figurada que o Senhor usou para comunicar de forma mais compreensível o ato da cruz do Calvário. Então, o que nós temos aqui nesse item? Eu achei um item pequeno, mas com muita informação. E ele traz alguns assuntos bem exigentes. Primeiro, em relação à ceia, nós precisamos repensar a nossa intimidade com Cristo e a nossa comunhão com Ele, que é revivada por sua presença real a cada culto onde se celebra a ceia do Senhor. Segundo ponto, ele toca aqui de novo no assunto da nova aliança redentiva, do novo pacto que existe em função da morte e ressurreição de Cristo, que é a aliança atual e presente entre nós e Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Ele pergunta, estamos vivendo um novo pacto feito por Jesus? Então ele está trazendo esse assunto do novo pacto, da nova aliança, nesse livro, novamente. E ele vai dizer também, citando a linguagem figurada, e isso nos leva a pensar nas diferentes interpretações que são dadas à ceia do Senhor, porque ele diz, trata-se de uma linguagem figurada, que o Senhor usou para comunicar de forma mais compreensível o ato da cruz do Calvário, mas nem todas as diferentes denominações religiosas entendem isso como uma linguagem figurada. Então nós temos esses assuntos nesse item que são muito importantes e necessários.
Então a gente volta aqui a pensar no novo pacto, na nova aliança definitiva. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção a respeito dessa nova aliança, que foi profetizada por Jeremias, em Jeremias 31, 39 e 34, é que ela traz algumas características diferentes das anteriores. Primeiro, ela é interna e não externa. Ela está escrita nas mentes e nos corações. Segundo, ela é íntima e não distante. Significa intimidade com Deus pessoal. Quando a gente vai rever esse assunto da nova aliança e sabe que ela é interna, escrita no coração, a gente precisa também entender qual é o grau de intimidade necessário, exigido entre eu e Deus, que isso é proporcionado por Jesus e que só tornou possível a mim por causa do sacrifício de Cristo. Então ela não só é interna, como ela é íntima, no sentido de proporcionar intimidade com Deus pessoal. Ela é direta, não é mais mediada. Você não precisa mais de um sacerdote levítico fazendo o sacrifício em seu lugar, porque o sacrifício ele já foi feito de uma vez por todas. Hoje, o nosso Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno, o único mediador entre Deus e os homens. E também ela produz purificação e não cobertura. Quando estamos debaixo da nova aliança, tendo aceitado a Cristo como nosso Salvador e estabelecido com Ele essa aliança, quando nós estamos aliançados com o Senhor, o que nós temos é a purificação dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Os sacrifícios levíticos no Antigo Testamento, eles promoviam cobertura do pecado. Os pecados, eles eram cobertos, eles não eram apagados e esquecidos. Eles eram simplesmente cobertos, daí a necessidade de repetição sistemática dos sacrifícios, conforme estabelecidos na lei. Mas o que nós temos aí com a nova aliança é que agora nós temos em Cristo, através do seu sangue, a purificação dos nossos pecados. Então são esses pontos da nova aliança que eu ainda gostaria de chamar a atenção. O outro ponto que esse item traz, que eu considero importante de pensarmos, é sobre essa questão da linguagem figurada. O que nós temos aí em termos de Bíblia é uma necessidade de entendimento mais abrangente para poder fazer uma interpretação coerente daquilo que o texto bíblico está chamando a nossa atenção. E quando nós lemos João 6, dos 53 até os 56, nós precisamos ler com esse olhar atento para poder termos uma interpretação clara e que se enquadre no conteúdo bíblico como um todo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, lhes digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então esse é um chamado para procurarmos entender isso. Entender isso biblicamente, teologicamente, dentro desse contexto mais amplo das Escrituras. E enxergar que aqui realmente existe uma linguagem figurada, simbólica, tipológica, que está posto em que você tem algo físico, algo material, algo visível, sendo utilizado na narrativa bíblica para explicar algo espiritual, algo invisível, algo não material, mas que faz parte daquilo que precisamos entender como realidade cristã. Então, a tentativa de entendimento dessa passagem tem ouvido fiéis
de todos os tempos, mas ninguém em sã consciência vai dizer que Jesus estava falando sobre comer a sua carne, beber do seu sangue, literalmente, mas que está se referindo à aliança essencial que deve existir entre ele e a pessoa que se dispõe a seguir os seus mandamentos até que ele venha. Então, irmãos, eu vou deixar aqui para a meditação de vocês de uma forma muito superficial, mas nós precisamos entender isso, que há diferentes interpretações, diferentes visões a respeito do Senhor que são adotadas pelas denominações cristãs. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá no século XVI, nós vamos ver que até a essa época, o que nós temos em relação à ceia do Senhor é na visão católica romana da transubstanciação. E essa visão católica romana é aquela ideia de que os dois elementos, o pão e o vinho, mudam de substância e se transformam em carne e sangue literalmente, sendo divinizados na hora da concentração dos elementos. Então, o que nós temos em termos de ceia do Senhor até o século XVI, com os desdobramentos do catolicismo, é aquele momento cultico chamado de Eucaristia. Na Eucaristia é produzido uma hóstia em grande quantidade para ser ofertada a todos os participantes da ceia do Senhor. Todo mundo que está presente tem direito ali a receber uma hóstia do sacerdote. Mas apenas disso é que a comunidade dos fiéis participa. Do vinho, apenas os sacerdotes participam. E então a pregação é de que quando você ingere a hóstia, você está ingerindo literalmente o corpo de Cristo. Por isso que ela não pode nem ser mordida. Ela tem que ser deixada na boca para dissolver, para que esses elementos da hóstia passem a fazer corpo com o seu corpo. E existe todo um ritual em torno disso. Mas a discussão que começou com a reforma protestante foi essa. Peraí, a Bíblia diz, bebei dele todos, comei dele todos. E você vai fazer isso em memória de mim. Então, estas coisas começaram a provocar muitos embates teológicos, bíblicos, a respeito do conteúdo da palavra de Deus. Então, uma outra posição foi adotada por Martinho Lutero, incorporada pelos luteranos, que persiste até o dia de hoje. É a doutrina da consubstanciação. Essa doutrina é a ideia de que Cristo está presente fisicamente nesses elementos, o pão e o vinho, mas não neles necessariamente. Que a presença de Cristo nesses elementos está sobre eles. Veja bem que a consubstanciação foi uma doutrina alternativa. A transubstanciação dizia que Cristo está presente nos elementos, literalmente. A consubstanciação vai dizer que Cristo não está presente nos elementos, que Ele está sobre eles. Então, de toda forma, ao ingerir os elementos da ceia, você está ingerindo Cristo em pessoa, mas não mais nos elementos, e sim sobre os elementos. São duas doutrinas irmãs, Transubstanciação, consubstanciação. Transubstanciação na substância, através da substância, entranhado na substância. Consubstanciação sobre a substância. Então, essas duas doutrinas, elas passaram a vigorar a partir da Reforma Protestante, mas não atendeu ainda a demanda daqueles que estavam estudando a palavra. E outras visões começaram a ser desenvolvidas. Por exemplo, Zwinglio, um reformador suíço, ele começou a pensar e a afirmar e a dizer, não, espera aí, a ceia, ela não é um ritual de transubstanciação, de consubstanciação, é um memorial. Ceia é um memorial. Não é Cristo que está presente nos elementos.
Cristo está presente em nós e nós celebramos a ceia como memorial para trazer a lembrança, a aliança, para trazer a lembrança, o sacrifício e para não deixarmos de lembrar daquilo que nós não podemos esquecer. Imagine você se a gente não tem um culto de Santa Ceia sistemático, repetido, direto nas nossas igrejas. Dentro de pouco tempo, o ensino a esse respeito ele se perde. As pessoas não vão saber mais do que se trata. Mas Cristo instituiu isso como uma ordem para a igreja, para que a igreja não se esqueça. E faça isso do jeito que Ele mandou. E lembre do que tem que ser lembrado. Então, o Zuínio vai bater nessa tecla de que ceia do Senhor é um memorial. Mais para frente, um pouquinho, Calvino também vai estabelecer a sua ideia sobre ceia, que é adotada pelos presbiterianos, que é defendida aí por muitas igrejas, que é a ideia da presença espiritual. É a ideia de que Cristo está presente espiritualmente na ceia. Cristo está presente nos elementos da ceia. Então, Cristo não está presente em corpo e sangue, nos elementos, nem acima dos elementos. Cristo está presente nos elementos, mas espiritualmente como alimento para a nossa alma. Os que participam do pão e do cálice alimentam-se em espírito do próprio Senhor, portanto a ceia trata-se de um meio de graça. E aí as coisas começam a complicar um pouquinho para pensar, mas dá para a gente entender que, biblicamente, quando você vai estudar a palavra, nós temos aí a ceia do Senhor estabelecida como um memorial. As Assembleias de Deus, elas adotam essa posição de que a ceia foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus para todos os crentes, que deve ser celebrada após um autoexame e deve refletir na conduta pessoal do participante, que isso precisa ser um rito contínuo da igreja visível, utilizando-se desses dois elementos, do pão e do cálice, mas como um memorial da morte de Cristo até que Ele venha. E aí vem um aditivo que a gente faz, considerando também a ceia do Senhor, espiritual em sua origem, natureza e propósito. Uma vez que a presença espiritual de Cristo neste ato de adoração exclusiva não pode ser desconsiderada nem de longe, mas nós não estamos nos referindo àquela presença espiritual que é exibida nos elementos da ceia, como Calvino afirmou. De modo que os que participam do pão do cálice alimentam-se em espírito do próprio Senhor, ou seja, nós não estamos falando de presença espiritual nos elementos da ceia, mas sim daquela comunhão pessoal, especial, que o crente tem com o próprio Senhor durante a celebração desta ordenança. 1 Coríntios 1, 26. Todas as vezes que comerdes, beberdes, anunciar todas as vezes. É esse chamamento de Cristo para esse ato, para esse momento, lembrando Cristo, vivendo Cristo, é isso que nós chamamos de presença espiritual. Então, irmãos, há muito a se dizer em relação a isso, né? Vocês concordam comigo que esse não é um assunto simples, mas nós precisamos entender, porque minimamente eu preciso saber como orar pelos elementos da ceia do Senhor. Quando se diz aí, né, nós oramos e em nossa oração nós apresentamos o pão e o cálice, nós estamos aí, através deste ato, consagrando esses elementos ao Senhor. Como assim? Como é que nós consagramos algo? Nós consagramos no sentido de que quem torna sagrado é Deus. Mas a partir deste momento em que eu estou orando pelos elementos, eu estou reconhecendo esses elementos como sagrados.
Uma vez que esses elementos, o pão e o cálice, se tornam sagrados pela consagração desses elementos ao Senhor, nós então vamos participar deles como um símbolo, como uma representação da carne rasgada, do sangue vertido, enquanto vamos trazendo a memória do que foi esse sacrifício. Ok? Então, se a ceia do Senhor nos direciona para Jesus no passado, chamando a atenção para o que é a ceia, em termos de aliança, de lembrança e de sacrifício, e se a ceia do Senhor no presente me traz para o centro da nova aliança redentiva, fala da minha intimidade com o Senhor e também precisa que eu defina de que lado eu estou e como eu vejo, como eu enxergo a ceia do Senhor, para então ser direcionada por Cristo na minha oração, na minha relação com os elementos da ceia, que depois da oração eles são consagrados ao Senhor, então eles precisam ser tratados com reverência, com cuidado, com zelo espiritual, tanto no manuseio quanto na distribuição e até mesmo no descarte dos elementos que sobram da ceia. Tudo isso precisa ser pensado nesse contexto de que a partir desse momento eles foram consagrados ao Senhor. Mas também nos direciona para Jesus no futuro. Por quê? Porque a ceia do Senhor, como dissemos lá na introdução, ela é o elo que liga a primeira vinda de Cristo à Terra em sua segunda vinda em glória. É o elo que une, que liga a primeira vinda quando ele estabeleceu a ceia e a sua segunda vinda quando ele vai cear conosco no reino do seu Pai. Aqui diz a nossa lição, o futuro aponta para a volta de Jesus, porque ele breve voltará. A ressurreição de Cristo é que nos deu graça, é que nos deu vida e vida abundante. E agora nós aguardamos essa bem-aventurada esperança, o glorioso dia, quando cearemos com o Senhor. Se nós lermos Mateus 26, do 26 ao 29, no versículo 29 está dito: e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Observe que desde agora até aquele dia é um contínuo, um crescente. Ou seja, quanto mais nos reunimos para cear, mais perto estamos daquele dia em que cearemos com Ele na sua glória. Nós estamos ensaiando agora para o que há de vir. E a cada ceia nós precisamos nos imaginar assentados com Cristo na sala do banquete, nas bodas do Cordeiro, porque é para isso que nós estamos nos preparando. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua esposa se aprontou. Então esse é o direcionamento para Jesus no futuro. Ele virá. E como ele diz, olha, essa é a última ceia que eu passo com vocês nesta terra. A próxima será na glória. É para isso que nós estamos nos preparando e é isso que nós estamos esperando. Amém? Então esse tópico 1, que nos dá esses direcionamentos acerca do Senhor, ele é mais exigente, ele tem um conteúdo assim que pega mais, que prende mais a gente e exige de nós um estudo mais refinado. Eu preciso saber o que é a ceia. Veja bem, a importância da ceia para o cristão, tópico 2. A ceia do Senhor é algo sagrado. Não se pode participar com irreverência. É preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença, falta de conhecimento do seu real significado, da boa consciência dos pecados cometidos que precisam de perdão. Muitos participam da ceia com exaltação espiritual, como se fossem mais crentes que os outros, mas a comunhão envolve santidade e também
simplicidade e humildade. Então vamos ver nesse ponto 2, né? E o que nós temos aqui, que esse momento ele é realmente um momento sagrado e que exige um comportamento compatível. A exaltação, ela precisa ser medida e estar em conformidade com o sentimento de perdão que nos é dispensado, do sereno refrigério pela nossa aceitação na comunhão da comunidade. Veja aqui, João 6,53 diz, porque nós lemos lá atrás, se nós não comermos desta carne, não bebermos deste sangue, não temos vida em nós mesmos. Então este é um momento que está ali para nos infundir vida, para nos dar vida, para manter a nossa vida espiritual. Então, solenidade, reverência, o prévio, o autoexame são os critérios importantes adotados quando se participa da ceia do Senhor. Veja que a ceia ela se reveste desse caráter espiritual especial, pois se trata deste momento em que tem essas práticas diferenciadas. E espera-se, né, que o próprio rito da ceia do Senhor envolva mais do que simplesmente uma simbologia, porque o grande propósito divino da transformação dos remidos, segundo a natureza de Cristo, ele é efetivado, ele é ajudado por esse senso de devoção, por essa piedade ou santidade prática que acompanha a celebração da ceia. Veja bem que na celebração da ceia se fazem mais verdadeiras as palavras como as que estão em Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. É uma reunião solene, mas sem observar o princípio da reverência redobrada e do autoexame, ela vai se tornar um ajuntamento comum e ainda que tenha nome de solenidade, ela pode inclusive vir a ser rejeitada pelo Senhor. Então precisamos pensar nisso. Esse tópico 2 nos leva para nós mesmos. A nossa situação, a nossa condição de celebrantes da ceia do Senhor. Primeiro, a importância de examinar a si mesmo. Segundo, a importância de julgar a si mesmo. Terceiro, a importância de corrigir a si mesmo. O que eu fiz aqui foi juntar o 2.1 com o 2.2 e fazer um comentário mais geral a esse respeito. O 2.1 fala da importância de examinar a si mesmo. Então, a chamada é para examinarmos a nós mesmos e não os outros. Fala da importância de julgar a si mesmo. A chamada é para julgar a nós mesmos e não os outros. Fala da importância de corrigir a si mesmo. E a chamada é para corrigir a si mesmo e não aos outros. 2.1, a importância de examinar a si mesmo. Fazer um autoexame. Fazer uma análise minuciosa. Fazer uma introspecção. Mas é necessário ter uma consciência sadia para nos examinar. Porque quem não tem uma consciência sadia, peca. Quem não tem uma consciência sadia, não consegue perceber nesse autoexame o que está errado. A importância de julgar a si mesmo segue o examinar a si mesmo. Não espere ser julgado por ninguém, se antecipe, peça perdão, lute para revelar você e não achar defeito nos outros. Julgar com a palavra de Deus e não com a sociedade e muito menos com o que é politicamente correto. O julgamento deve ser feito com
Isso está em 1 Coríntios 11, 28 e 1 Coríntios 11, 31. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, a ceia do Senhor, ela é esse momento necessário para que cada pessoa faça um inventário de si mesma, enfrentando honestamente os seus pecados com uma atitude franca, honesta e positiva de abandoná-los. Veja bem que o autoexame, o exame das condições espirituais e morais da vida é o que antecipa o arrependimento. Embora isso não seja explicitamente declarado aqui, mas é simples assim. O simples reconhecimento que está errado na vida do próprio indivíduo dificilmente é suficiente para levar ao arrependimento. Mas se ele examina-se a si mesmo, com honestidade, com desejo franco de ser aquilo que o Senhor quer que ele seja, isso vai levá-lo ao arrependimento. Por isso mesmo que Paulo esperava que aqueles crentes em Corinto se arrependessem do seu espírito faccioso, da sua cobiça, da sua adoração aos heróis, da sua imoralidade, da sua sabedoria humana, da sua glutonaria, da sua embriaguez. Tudo isso foi trazido para a causa daquilo que Paulo desejava que os crentes reconhecessem em si mesmos para mudar. Então, examinar a si mesmo comporta também o entendimento a respeito das nossas diferenças interpessoais. Quando nós examinamos a nós mesmos, nós podemos pensar no que está errado no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com os nossos irmãos da fé, ou até mesmo no nosso relacionamento com pessoas do nosso conhecimento mais amplo. Mas o examinar a si mesmo também comporta esse entendimento. E nós fomos levados pela palavra de que onde existe diferença, isso precisa ser resolvida. E quando a nossa oferta for trazida para o altar de Deus, eu tenho que ter as mãos limpas, eu tenho que ter o coração reto, eu tenho que ter a minha mente lavada e uma consciência tranquila. E aí vem a questão do auto-julgamento, e a lição vai dizer para a gente: julgue conforme a palavra, julgue com a palavra, passe o seu comportamento, o seu entendimento, as suas ações no crivo da palavra. Não é para julgar conforme a sociedade julga, não é para julgar segundo os conceitos do politicamente correto, é para julgar com a palavra, é andar em novidade de vida, é andar pelo novo caminho, vivo caminho que o Senhor nos abriu através da sua carne rasgada, do seu sangue derramado. E aí a excelência do caminhar cristão vai se fazer notar e sentir nas suas condutas cotidianas, nas suas motivações corretas, e aí os servos do Senhor realmente vão resplandecer como luzeiros no mundo. Então o julgamento de si, o exame de si, deve de nos conduzir a esta situação de pureza, de santidade, de vida plena, de vida de excelência. Então, o exame e o julgamento, ele é pessoal. Uma vez tendo passado por esse processo dignamente, a pessoa então pode participar com toda a liberdade da ceia do Senhor, conforme a prescrição bíblica. Não é o outro que vai dizer para mim se eu posso ou não participar da ceia do Senhor. É eu mesmo que preciso ter essa noção clara e que preciso agir de acordo com a minha consciência, fazendo a coisa certa, do jeito certo, porque não é o outro que vai ser julgado no meu lugar, sou eu mesmo. Então, vamos ao 2.3. Uma vez julgando a si mesmo, examinando a si mesmo,
é preciso corrigir a si mesmo. E aqui o chamado é para consertar a nós mesmos e não consertar os outros. Aqui diz que a causa de muitas enfermidades entre os cristãos recai na falta de se corrigir, porque são conhecedores da verdade, mas ao mesmo tempo estão mais interessados nos assuntos dos outros que nos próprios assuntos. Corrigir para não ser preciso ser corrigido pelo Senhor. Esse item traz para a gente uma importante observação, que é a de sermos corrigidos por Deus para sermos participantes da sua santidade. O que precisa resultar de um processo de correção bem-sucedido é que, na medida que nós somos corrigidos por Deus, nós também nos tornamos mais conscientes e mais dispostos a corrigir-nos a nós mesmos. Essa correção de si, ela precisa também obedecer o mandamento bíblico a esse respeito, e é claro. Veja bem que a autoacusação, a autocondenação, a adoção de atitudes, às vezes que menosprezam a pessoa, trazem complexos para a vida da pessoa, de inferioridade. Não é esse tipo de coisa que está posto aqui. Sim, nós somos o menor entre os menores, nós somos servos de todos. A simplicidade precisa ser uma disciplina espiritual, mas essa correção de si precisa acontecer também nos moldes bíblicos. É corrigir pontualmente aquilo que está errado, é olhar para dentro de si e ver que essa atitude não está legal, aquilo que eu falei não desceu bem, e o que eu estou fazendo hoje não está de conformidade com as Escrituras, então eu vou atacar isso, eu vou me voltar para isso, e eu vou ter essa disciplina espiritual de correção de mim mesmo. Assim como eu sou corrigido por Deus, Ele também vai me ensinando a me corrigir. Irmãos, ninguém está pronto. Ninguém. Todos nós estamos em processo de crescimento. E, nesse processo, o que está acontecendo é que nós vamos conhecendo, entendendo e vivendo melhor as verdades da palavra de Deus. Deuteronômio 32 diz: goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e com gotas de água sobre a relva. A doutrina de Cristo é aquele orvalho que nunca falta. Cada manhã, cada dia nós temos o recurso da palavra de Deus para nos voltarmos para ela. Isso vai nos ajudar a examinar a nós mesmos, a julgar a nós mesmos, a corrigir a nós mesmos. Então vejamos o terceiro e último ponto da nossa lição, que fala da relevância da ceia do Senhor para a igreja. Diz aqui a nossa revista que a ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Nenhuma outra festa se compara a esta. Nada pode ser maior do que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. É a maior vitória da igreja. Sem a ressurreição não teria significado algum a ceia do Senhor, pois ela representa o que temos de mais importante, um Deus vivo e presente conosco. Precisamos valorizar mais o dia da ceia e não realizar de forma atordoada. Tudo que se fizer nesse dia deve ser voltado para a ceia do Senhor, os hinos cantados, a palavra ministrada, a disponibilização maior do tempo para a solenidade. Essa é a instrução que nós estamos recebendo da palavra. O assunto da ceia do Senhor é Cristo, é a sua morte sacrificial. Irmãos, não precisa se preocupar se você vai ter mensagem sobre isso toda a ceia, porque este é um assunto que não se
celebração, nós precisamos sim ter uma mensagem voltada para esse fim, porque essa é a recomendação das Escrituras. Façam isso, mas façam em memória de mim. Para fazer isso em memória de mim, aqui o comentarista está dizendo, aproveite o dia da ceia para você cantar hinos que falem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, para você testificar para você, glorificar para você, adorar com esse pensamento do que é que você está fazendo aqui. A mensagem desse dia precisa ser uma mensagem que esteja dentro desse contexto de sofrimento, de morte, de ressurreição do Senhor Jesus Cristo, da última ceia pascal até o terceiro dia da ressurreição, e pode ter certeza que assunto não falta. É para fazer em memória do que foi feito no nosso lugar. Tudo precisa girar em torno da entrega incondicional de Cristo pela nossa salvação e do que está registrado nas Escrituras sobre esta questão. Cada vez que nós ocupamos o tempo da ceia do Senhor com outros assuntos, se nós inserirmos outros temas, se nós trazemos mensagens que não levam os ouvintes a pensarem sobre o que foi a morte de Jesus no nosso lugar, nós estamos correndo um sério risco de ir contra as Escrituras e com todos os ônus resultantes disso. É saudável, é inteligente, nos mantermos no que foi traçado pela Palavra de Deus para esse dia e para esse culto. É Deus mesmo que nos ensina como celebrar a ceia do Senhor de um modo que satisfaça as suas exigências. Então, o que nós temos aqui no 3.1 é uma palavra sobre a comunhão da igreja. Já estamos encaminhando para o final. Mas o 3.1 nos traz uma palavra muito relevante sobre a comunhão da igreja, porque na ceia a igreja precisa estar junta, precisa estar unida, precisa estar em harmonia, precisa estar em paz, participando da comunhão, viver em comum, participar das mesmas coisas, ter unidade de espírito, unidade no espírito. Você participa da comunhão vertical com o cabeça, que é Jesus, mas você precisa participar da comunhão horizontal com o corpo. Não se pode estar em comunhão vertical se também não estiver em comunhão horizontal com os nossos irmãos. Não tem como estar em comunhão com um e não estar em comunhão com o outro. A igreja é um corpo. O corpo há vários membros. A igreja se reúne, a igreja não fica isolada. E a ceia do Senhor é para ser participada conjuntamente, em união. Não existe celebração da ceia do Senhor que aconteça de uma forma dissociada dos outros irmãos. Vivemos um tempo difícil de pandemia, onde tudo que as pessoas tinham para celebrar a ceia do Senhor era ela e uma tela. Nós estávamos separados, isolados, e ainda assim, algumas igrejas continuaram a celebração da ceia do Senhor, alcançando outras pessoas através dos recursos tecnológicos desta época. Ok, esse foi um caso especial, esse foi um caso mundial, universal, e que obrigou as pessoas a se isolarem. Mas isso já passou. Nada justifica que uma pessoa se mantenha participando da ceia do Senhor isoladamente, na sua casa, na frente de uma televisão. Não. A menos que ela esteja incapacitada, ela vai então receber os elementos da ceia e participar da ceia através de alguém que vá na sua casa visitá-la e levar para ela e ali fazer o rito da ceia, por causa da sua incapacidade. Tirando disso, irmão, ceia é para ser celebrada na comunhão da igreja. E há na ceia do Senhor uma constante renovação da aliança de Deus com a sua igreja. E aí, nós temos aqui
neste ponto ainda, essa observação de que fiel é Deus pelo qual nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor, conforme diz 1 Coríntios 1:9. Fiéis devem ser todos os seus seguidores, a fim de serem achados dignos de estarem de pé diante do Filho do Homem. O entendimento adequado do que seja a união em Cristo, a unidade promovida por essa união e a comunhão que deve existir por causa da união e da unidade, isso vai dirimir aquelas questões que surgem a respeito desse assunto, na medida da união, que leva à unidade, que produz comunhão, nós vamos ter condição de nos estabelecermos como corpo de Cristo, fazendo o que Ele manda. E os dois pontos finais, a perseverança da igreja e a esperança da igreja, eu vou estar reunindo aí nesse comentário rápido para fecharmos esse assunto. 3.2, a perseverança da igreja. A igreja deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia deve ter regularidade. Não nos é dado o direito de participar quando bem quisermos ou quando for mais conveniente para nós. Não, a perseverança é algo dos vitoriosos. Em relação à ceia do Senhor, precisa haver uma regularidade, uma sistematização. E a observação dessa regularidade precisa fazer parte da nossa conduta cristã. Porque ceia é algo para ser feito pela Igreja de Cristo até que Ele venha, e não quando eu quiser, e muito menos quando eu quiser. A gente hoje sofre muito, a Igreja de Cristo na atualidade sofre muito com dízimos, com distorções doutrinárias do nosso tempo, e isso tem trazido dificuldades e problemas quanto à perseverança dos salvos naquilo que aprenderam do Senhor Jesus. Mas em 2 Timóteo 3,14 diz: tu, porém, não importa o que os outros estão falando, querendo modificar e achando que é assim, ou não é assim, ou é daquele outro jeito, diz 2 Timóteo 3,14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E o que nós somos ensinados é que isso deve ser algo contínuo, sistemático, isso deve ser de acordo com as Escrituras, seguindo a ordem de Cristo. Quando se fala da esperança da igreja, no 3.3, está dito aqui, e a gente está voltando nesse 3.3 para aquilo que já foi abordado também no 1.3, que é essa questão do elo de ligação que existe entre a ceia do Senhor, a primeira ceia, e que aconteceu na sua primeira vinda à terra, a primeira vinda de Cristo à terra, e também aquela ceia que vai acontecer por ocasião da sua segunda vinda. Então a esperança da igreja é essa. A igreja tem expectativa do que Jesus falou. Eu já li para vocês aqui, Mateus 26, que diz: eu não beberei do fruto da vide até aquele dia em que beba convosco de novo no reino do meu Pai. A igreja precisa conservar a esperança na promessa que Jesus fez de nos buscar e nos levar para uma grande ceia junto ao Pai. Essa é a ceia das bodas do Cordeiro, a maior esperança do crente, uma ceia que declara a vida eterna, a ressurreição no último dia. Isso é o que envolve a ceia e a esperança da igreja. Realmente é viver de tal maneira que naquele dia possa entrar nas bodas do Cordeiro, ser arrebatada, passar pelo arrebatamento, passar pelo tribunal de Cristo, pelo julgamento das suas obras, pelo recebimento do galardão.
perdão, e também pela vestidura, como uma noiva, através do linho fino. Por isso, que há de adornar esta noiva para participar com Cristo das bodas do Cordeiro. Então essa é a nossa esperança, de nos encontrarmos com Cristo e de cearmos com Ele na sala do banquete. E com isso, irmãos, nós concluímos essa lição, chamando a atenção aqui, a conclusão diz que Paulo nos mostrou os passos que devemos seguir na celebração da ceia do Senhor. A consciência e a responsabilidade recaem sobre cada um de nós, que somos os participantes. Não somos espectadores, nós somos participantes deste ato glorioso que é a ceia do Senhor. Finalizando, eu digo que os esclarecimentos acerca das ordenanças bíblicas nos tornam indesculpáveis. Por isso, ter consciência do que se trata e assumir compromisso diante do que foi exposto é o caminho traçado para o verdadeiro servo, para a verdadeira serva do Senhor. E aí, esclareceu? Ou você ainda tem alguma dúvida concernente a ceia do Senhor? Se tiver, nós estamos aí para conversar. Mas o que nós queremos trazer para vocês nesse dia é essa reflexão que precisa acontecer com cada fiel servo e serva do Senhor. Eu preciso me perguntar, será que eu estou participando adequadamente desse ritual sagrado que foi estabelecido por Cristo? Será que eu estou cumprindo as exigências de Deus para mim no que diz respeito a este assunto? Vamos continuar pensando, conversando e sendo esclarecidos pelo Espírito Santo, o Divino Professor, que tem prazer em instruir a nossa mente para transformar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor e te agradecemos por esse dia, por este assunto tão glorioso, que nos explica a respeito desse culto que nós precisamos prestar ao Senhor até que o Senhor venha. Não é um culto que a gente decide ir ou não ir. Não é uma celebração que eu decido participar ou não. Eu não tenho esse direito. Uma vez inserido no corpo de Cristo, eu preciso fazer da ceia do Senhor um momento especial de celebração na minha vida. Celebração da aliança. Eu estou em aliança com o Senhor e eu reafirmo esta aliança no culto da Santa Ceia. Celebração em favor do seu sacrifício, em agradecimento pelo seu sacrifício, em reconhecimento do seu sacrifício, mas uma celebração também para trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que pode me manter unida ao corpo e aquilo que está me conduzindo para a glória celeste com o Senhor. E assim oramos agradecidos por essa reflexão e por esse entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Que seja um ótimo domingo para todos nós. Amém? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão